Olá, e aí galera, vamos lá? Vamos então para a aula 7. Na aula anterior a gente falou então sobre os polígonos, né? Tem eles aqui, conforme os lados, ele tem o nome específico. E agora nós vamos para algumas classificações um pouquinho mais específicas. Vamos começar pelo triângulo. O triângulo, na verdade, então é o mais básico, que tem 3 lados, só que existem algumas classificações. A primeira classificação, então, vai ser conforme os lados. Tem alguns nomes um pouco estranhos, mas depois você acostuma, tá? Ah, professora, não tem nada disso na apostila, ou não tem nada do exercício, não tem problema. Eu estou dando aula, explicando para você como que é, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Conforme os lados, ele pode ter os 3 lados iguais, pode ter os 3 lados diferentes ou 2 lados iguais. Então, vamos por parte. Então, aqui, ó, o primeiro, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno, combinado? Então, vamos lá. O triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais. E ali está falando, então, que ele tem 60 graus. Vamos lembrar, então, ó, o 90 assim, então 60 mais ou menos vai ser isso daqui. Somando os 3 sempre vai dar 180. Gente, eu não coloquei na apostila, mas a soma, olha o que eu vou falar, a soma dos ângulos internos, sempre, os 3 aqui, sempre vai dar 180 graus. Somando os 3 ângulos de dentro de qualquer tipo de triângulo, sempre vai dar 180 graus, tá bom? Então, vamos lá. O isósceles é o quê? Ele tem somente 2 lados iguais. Geralmente, ele é mais compridinho assim e tem a base um pouquinho mais estreita. E o escaleno, ele tem o quê? Os 3 lados diferentes. Vamos dar uma olhadinha no desenho, então? Então, ele vai ficar basicamente isso aqui, ó. Então, aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, vamos lá. Aqui, então, o equilátero, ele tem os... Nossa, que 3 horrível, é porque tá muito pequenininho. Deixa eu refazer aqui. Então, ele tem os 3 lados iguais, tá bom? Aí, então, aqui o isósceles, ele tem 2 lados iguais. Não vou conseguir escrever iguais porque tá apertado, tá? Deixa eu escrever esse iguais. Iguais. E o escaleno, ele tem os 3 lados, o que? Diferentes. Combinado? Então, ó, equilátero, os 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e o escaleno são os 3 lados diferentes, tá bom? Isso conforme os lados. A segunda classificação vai ser conforme os ângulos. Lembra que a gente tinha feito umas aulas, a gente falou sobre os tipos de ângulo. Ele pode ser agudo, que ele é menor que 90, ele pode ser reto, que ele é igual a 90, ele pode ser obtuso, que ele é maior que 90. Lembram disso? Então, baseado nesse menor no igual ou maior que 180, tem a ver com os ângulos aqui do triângulo. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Então, ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo obtusângulo ou ele pode ser acutângulo. Professora do céu, que nomes são esses? Sem se apavorar. Vamos lá. Retângulo. Toda vez, o retângulo eu acho que é o mais fácil, então tenta lembrar de reto. Então, reto vai ser o que vai formar aquele L. Lembram que eu tinha falado para vocês que aqui, ó, ele faz um quadradinho com uma bolinha, tá bom? Então, sempre em algum deles, não importa, nem sempre vai ser no cantinho assim, tá? Deitado aqui. Às vezes ele pode estar para cá, às vezes pode estar para cima, para cá, não importa, tá bom? Mas então o ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. Obtuso, ó, então a gente tem que lembrar daquela outra aula. Obtuso quer dizer então que ele é maior que 90, então ele é maior que 90 graus. E o acutângulo, então tem 90 que ele é menor do que 90 graus. Isso eu falando para vocês. Agora vamos ver os desenhos. Os desenhos então aqui, ó, retângulo. Então quer dizer que um triângulo retângulo, ele tem um ângulo que ele é igual ao que? A 90 graus. Ele é retinho assim, tá bom? Ah, tá, detalhe, gente. Essa bolinha aqui, ó, essa bolinha ela é redondinha de graus. Ela não é aquela bolinha com risquinho, que isso aqui é posição, tá bom? Tem que ser só a bolinha, tá bom? Vamos pro próximo. Acutângulo. Olha, se você olhar,
o que que acontece? O 90 não é um L assim, você vai ver que aqui todos eles são menor que 90. Então aqui ele é menor que 90 graus. Professor, eu tenho muita dificuldade, deixa eu fazer essa bolinha melhor. Eu tenho muito... Ai, meu Deus do céu, difícil, gente. Aí, 90 graus. Eu tenho dificuldade de entender o que que é menor e o que que é maior. Gente, o jeito que eu acho mais fácil é você fazer isso aqui, ó. Faz um risquinho. Faz um risquinho. Se você olhar esse primeiro aqui, ó, se você olhar esse primeiro... Opa! Deixa eu voltar aqui. Se você olhar esse primeiro aqui, ele não parece o número 7? Então, ele é maior. Se você olhar esse aqui, ele não parece um número 4? Então, ele é menor. Simples assim, tá? Então, quando você ficar na dúvida, então, o que que vai acontecer? Ó, eu fiz ele aqui. Ai, professora, eu não sei se é menor ou se é maior. Faz um risquinho. Ali. Ah, parece um 4. Então, quer dizer que ele é o quê? Menor que 90 graus, tá bom? Vamos pro próximo. Então, obtuso. O obtuso. Então, agora a boquinha vai ser pro... Opa, deixa eu fazer... Vou continuar de verde. Ele é maior que 90 graus, ó. Parece um 7, né? Então, ele é maior que 90 graus. Então, 90 graus tá assim, então ele é maior, tá bom? Então, essa aula, então, hoje nós falamos sobre o quê? Sobre a classificação dos triângulos. Existem 2 tipos de classificação. Pode ser conforme os lados, lembra, ó, equilátero, isósceles, escaleno. E ele pode ser conforme os ângulos, que vai ser o quê? Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Combinado? Então, ó, até a próxima aula que nós vamos falar sobre quadriláteros. Até mais!